É, a Ahsoka finalmente chegou ao fim e eu não sei o que dizer sobre isso, então vamos lá para análise do episódio. Bom, e aí galera, como é que vocês estão? Luke aqui e sejam muito bem-vindos ao canal Luke Baduk, canal que mais fala de Star Wars nesse setor da galáxia. E como vocês viram aí no começo e como vocês já devem saber, né? A série da Ahsoka finalmente chegou ao fim e cara, que final espetacular. Antes da gente ir direto pro vídeo, né, direto pra análise e pras impressões do episódio, eu queria pedir um favor pra você aí que tá assistindo. Se você já for inscrito, verifica se ainda tá inscrito. E se você ainda não for, poxa, considere se inscrever aqui no canal, que é um canal voltado 100% para Star Wars. A gente fala só de Star Wars, você não vai se arrepender, tá? A gente tá com a meta de chegar nos 1000 inscritos até novembro ali, né? Então eu conto com vocês que estão assistindo para se inscrever aí e me ajudar nessa caminhada. Também deixa o like para o YouTube entender que você gostou do vídeo, ativa o sininho para não perder as notificações e é isso. Bora lá pro vídeo. Bom, foram quase 2 meses ali, né? Foram 8 semanas acompanhando essa saga da Ahsoka, trazendo sempre vídeos aqui para vocês, a gente trocando ideia, conversando sobre os episódios, analisando cada detalhe e chegou ao fim de uma forma excepcional. Eu adorei o episódio, eu vi gente que não gostou. Eu até diria que eu entendo quem não gostou, mas eu não sei se eu entendo quem realmente não gostou desse episódio, quem não gostou da série principalmente. Eu acho que é mais a galera que já tá muito pegando naquela coisa de que tudo que a Disney faz de Star Wars é ruim e tem essa visão assim muito quebrada, sabe? E não consegue enxergar quando algo é realmente bom, quando é verdadeiramente bom, que é o caso da Ahsoka. A Ahsoka pra mim se tornou a minha série favorita de Star Wars, junto com The Clone Wars. Superou The Mandalorian, superou Rebels, superou tudo. Então ali pra mim a Ahsoka é top 2, cara. Eu achei uma série incrível. Traz várias coisas interessantes, vários conceitos interessantes, expande muita coisa e prepara um terreno para algo muito grandioso. Esse final foi a culminação de tudo que a gente tinha visto já nessa série, né? Todo o clímax que a gente tinha visto na série e a abertura de várias portas para o futuro da saga que ficaram ali abertas no final, né? Bom, essa é a minha opinião sem spoilers e agora a gente vai para a parte com spoilers. E se você ainda não assistiu o episódio, eu sugiro você ir lá assistir para não tomar nenhum spoiler, tá? Porém, se você não se importa, se você quer ver a minha opinião, poxa, vamos lá então. O episódio se chama O Jedi, a Bruxa e o Senhor da Guerra. Na verdade, esse título em inglês tem uma dubiedade ali, sabe? Tem uma ambiguidade. Porque The Jedi não tem gênero, então é tipo The Mandalorian, não tem um gênero específico, então pode ser tanto a Jedi quanto o Jedi. E isso se liga diretamente tanto ao Ezra, quanto a Sabine, quanto a Ahsoka. Ele foi dirigido pelo Rick Famuyiwa que já tinha feito trabalhos excelentes lá em The Mandalorian, então o cara manda bem demais, né? É assim de se esperar que fosse um episódio bom, e olha, foi magnífico esse episódio. Eu já te falei que foi muito bom, né? E o plot do episódio basicamente é eles tentarem chegar à Quimera e impedir o Thrawn de saltar para a outra galáxia, né? Para a galáxia padrão de Star Wars. E aí eles vão passando por vários conflitos até chegar nesse momento. O único, de certa forma, defeito que eu vi desse episódio foi ter deixado Baylan, Skoll e Shin-Hati completamente de lado. Eu já vou começar falando logo deles pra gente já descartar, assim como o episódio fez. Eles aparecem bem no final do episódio, mostrando coisas que vão ser muito importantes pro futuro da saga. Na verdade, o Baylan mostra, a Shin não mostra tanto. Porém, é de se esperar que, poxa, eles deveriam ter aparecido um pouco mais, né? Pelo menos ter respondido algumas perguntas. Shin é mostrada numa cena super curta, chegando no acampamento daqueles caçadores lá que ficam naquele planeta, né, de Perídia, aqueles caçadores que usam aquela máscara vermelha e tal, acende seu sabre de luz, provavelmente reivindicando a liderança deles. Então provavelmente ela vai liderar eles ali em qualquer que seja alguma coisa, porém eu acho meio inviável, já que os caçadores de pessoas ali, não ia falar de recompensa, mas não, eles são caçadores ali, padrão. Naquele planeta onde não tem nada, são meio que de certa forma inúteis, né? Só servem pra você sobreviver. Então provavelmente seja por isso que ela tenha se aliado a eles, mas sei lá, eu acho que a Shin acabou ficando um pouco jogada não só nesse episódio,
como também do episódio que ela confrontou a Sabine até agora, sabe? Aquele episódio lá que elas se confrontaram em Citos, até agora a Shin ficou muito de canto, ficou muito largada e era uma personagem que poderia render muita coisa. E Baylan Skoll, que foi um dos melhores personagens e o meu favorito dessa série, acabou aparecendo em uma cena muito rápida ali, onde ele está subindo em uma estátua muito parecida com aquelas lá de Senhor dos Anéis, que a gente vê naquele portal lá do rio, que elas ficam apontando assim pra frente, né? E essas estátuas são do filho, do pai e da filha de Mortis. Pois é, olha que coisa interessante que eles estão presentes aí nessa galáxia também. Tem até estátuas deles, né? E é interessante a gente notar que tem vários significados só nessa cena. Primeiro, o pai tá apontando para algum lugar, ele tá virado, apontando para algum lugar, enquanto o filho está olhando para esse mesmo lugar. E o que será que pode ser isso? Será que é o poder que o Baylan tanto procura? Cara, eu particularmente acho que pode ser algo voltado ao mundo entre mundos e ao acesso da força, ou talvez uma arma, um artefato, ou mesmo um portal para o mundo entre mundos que dê poder ao Baylan. Ou muita gente tá batendo nessa tecla ainda, né? Pode ser a Abeloth, né, aprisionada ali pelo pai e ali tá apontando a prisão dela. Porém, eu acho isso muito improvável porque eu já fiz um vídeo sobre isso, inclusive vai estar aí na descrição, então vai lá ver. E lá eu falo todos os motivos pra Abeloth não aparecer em Star Wars agora. Vai lá e assiste pra você ver os meus motivos. Porém, basicamente, eu acho que é uma personagem que não se encaixa no cânone atual. É só isso. A outra coisa que é interessante notar dessas estátuas aí é que a filha tá com a cabeça quebrada, né? O pai e o filho estão ali bem, né? Estão inteiros, porém a filha tá com a cabeça quebrada. A Júlia Cunha, que é uma amigona minha, que faz vídeo pro TikTok, ela falou uma coisa muito interessante. Esse planeta, com essa estátua quebrada da filha e tudo mais, e só o filho e o pai inteiros ali, pode mostrar que ele tem como pender muito mais pro lado sombrio da força do que pro lado luminoso, né? O pai é o equilíbrio. Porém, o filho estando inteiro e a filha quebrada mostra que esse planeta ele tem uma conexão muito maior com o lado sombrio. E eu achei isso muito interessante e realmente pode ser isso, sabe? Eu gostei dessa análise dela. Eu queria trazer aqui para vocês que sim, Perídia parece ser um planeta muito das trevas, né? Tem as Irmãs da Noite lá, que usam o lado sombrio de uma forma diferente. Tem escrituras Zeffo, e a gente sabe que um dos Zeffo começou a usar ali o lado sombrio, foi seduzido pelo lado sombrio. Então, cara, é muito interessante a gente pensar nisso, sabe? Eu curti bastante essa análise rápida que ela fez aí. Bom, agora indo pra história do episódio, basicamente a gente já começa o episódio tendo a cerimônia das Irmãs da Noite, né? A Morgan, ela se torna uma das mães ali, as mães imbuem ela de poder e dão pra ela um artefato muito interessante. Ela muda todo o aspecto de aparência, fica com várias tatuagens, os olhos completamente negros como as das outras mães também. E as mães imbuem ela de uma arma chamada Lâmina de Talzin. Isso é interessante porque Talzin era a mãe, a grande mãe que a gente via lá em The Clone Wars. Então é legal trazer esse detalhe aí, referenciar a Talzin, porque é uma personagem muito da hora, muito interessante, é a mãe da noite que a gente teve mais contato. Uma das coisas que eu mais gostei nesse episódio foi a tensão escalonada que é mostrada, sabe? Ela é crescente, então você vai ficando apreensivo ali a todo momento, porque você não sabe se os heróis vão conseguir ou não o seu objetivo, né? Cumprir com o seu objetivo, deter o Tron, ou se você não sabe se o Tron vai conseguir escapar. E você não sabe pra quem você torce, porque ao mesmo tempo que você não quer que o Tron morra, você também não quer que os heróis percam, sabe? Então é um bagulho muito interessante. Aí a gente corta pra uma cena que é o Ezra construindo o seu sabre de luz com a ajuda do Huyang. Eles têm um debate ali, porque o Ezra é todo desorganizado, o Huyang é todo metódico, eles vão ali discutindo e o Huyang fala, pô, quem te ensinou a construir um sabre e tudo mais? Que você tá fazendo uma bagunça, tá tudo errado. Aí ele fala que foi o Kanan. Aí o Huyang, isso é interessante, porque eu ajudei ele a construir. E o Huyang dá uma coisa pro Ezra, que é uma cena muito bonita e muito emocionante, que é um emissor, né, de sabre de luz, e para quem não assistiu Rebels, é um emissor muito comum. Porém, é o mesmo emissor que o Kanan usava. O Huyang até fala, pô, eu tinha 2 por acaso o Kanan precisasse de 1. E ele dá pro Ezra ali, e o Ezra pega o emissor, monta o seu sabre, e é um sabre muito parecido, se não praticamente igual
ao do Kanan Jarrus, né? Uma homenagem ao seu mestre, já que o Ezra, no último episódio, falou que não precisava do sabre dele, já que ele tinha dado para Sabine. Então ele constrói um sabre azul, remetendo a cor do Kanan e também a sua primeira lâmina, né? Que era uma lâmina azul. E ele constrói esse sabre em homenagem ao Kanan. E que coisa linda, cara, que homenagem linda. Isso fortalece cada vez mais que o Ezra vai treinar o Jacen, cara. Isso é Star Wars, cara, que lindo. Trocação de ideia aí entre o Huyang e o Ezra, a gente também tem um embate entre a Sabine e a Ahsoka em sua relação, né? Entre mestre e aprendiz. E a Sabine fala, poxa, ó, eu fiz cagada, e a Ahsoka fala pra ela que já sabe e que tá tudo bem, e isso mostra a evolução da Ahsoka depois de ter tido contato com o Anakin, né? Porque provavelmente se fosse a outra Ahsoka, ela não ia querer mais treinar a Sabine. E essa Ahsoka não, a Ahsoka branca, ela fala que vai continuar o treinamento, tá de boa, ela fez a escolha dela, é uma escolha completamente compreensível, então tá suave. E é muito legal ver a Ahsoka amadurecendo e aceitando que nem tudo tem que ser da forma que ela quer, sabe? Poxa, lindo. Esse episódio ele fecha muita coisa dos personagens, sabe? Principalmente essa relação Ahsoka e Sabine, que tava muito conflituosa desde o começo. Então eu achei muito legal essa conclusão. Aí a Ahsoka fala uma coisa pra Sabine quando ela fala que já é uma Jedi que sabe usar um sabre de luz. A Ahsoka fala que ser um Jedi é muito mais do que um sabre de luz e que a Sabine tem que confiar completamente na força. Isso é verdade. Ser um Jedi não é só a sua arma. Existem Jedi que nem acesso à força tinham, pra te falar a verdade. Tem um Jedi na época da Alta República que ele tem contato com Yoda, ele quer ser um Jedi, é um molequinho. Ele quer ser um Jedi, só que ele não tem o acesso à força, né? Não o acesso à força de manipular a força. E aí, o Yoda, ele fala, pô, mas você pode ser um Jedi, você pode levar os caminhos da força adiante, sabe? Então, cara, confia na força. Se você acredita na força, isso é o suficiente. E é isso, confie na força, cara. A força é muito mais uma aliada do que um sabre de luz. E é exatamente o que o Ezra falou lá no último episódio, que ele fala, eu não preciso do sabre, eu tenho a força. E é isso, sabe? É uma maturidade muito além, sabe? Que poucos Jedi conseguiram, na verdade. Pelo menos que a gente tenha visto. Pra eu não esquecer, eu queria falar de uma cena super rápida. Cena em que o Ezra e a Ahsoka seguram a nave deles lá, porque TIE Fighters atacam, a nave perde estabilizadores, eles ficam segurando. É uma cena muito da hora, eles seguram pra não esmagar as tortuguitazinhas lá. E é isso, a nave cai, eles têm problemas, isso aí já é um dos primeiros conflitos, já que eles ficam sem nave e não tem como alcançar a nave do Tron a tempo, né? Então eles têm que ir lá pelos cavalos, por aqueles cachorrões, né? Que tem em Perídia, que eu esqueci o nome, eu não lembro o nome, é um nome bem difícil, bem chato de falar, que eu não lembro mesmo, confesso. E eles chegam ao templo lá onde as Irmãs da Noite estão. E aí a gente descobre algumas coisas. Primeiro, o olho de Sion realmente é um anel de hiperespaço, não é um anel que voa sozinho, né? A gente já sabia que era um anel de hiperespaço, mas a gente achava que ele voava sozinho, mas não. É um anel que voa junto com o Star Destroyer e a Quimera tá sendo acoplada ali, né? Tem as garrinhas ali fechando ao redor da Quimera para poder saltar para outra galáxia. Segundo, a gente descobre algumas coisas sobre os Night Troopers. Ficou meio difícil de distinguir isso na hora, porque primeiro eles parecem ser troopers normais, né? Atirando ali e depois eles morrem, o que eu acho que é muito provável. Porém, depois as mães ressuscitam eles e eles voltam como troopers da morte, basicamente. Eu acho que eles eram troopers da morte desde o começo, né? Desde sempre eles fossem, porém eles caíram em batalha e as mães fizeram um ritual ali para fazer eles ressuscitarem e voltarem ali à ativa. E é interessante nesse conflito que fica Sabine, Ahsoka e Ezra usando sabres de luz. E a Sabine tá tomando uns tiros ali monstruosos, sabe? Se ela não tivesse a armadura, ela tava lascada. E a Ahsoka até fala, cara, usa os blasters, ajuda a gente com o blaster que vai ser bem melhor, dá cobertura aí. E aí a gente vê esse conflito e tem a perseguição, né? Eles subindo as escadas até chegar lá no topo daquele templo, que é aquele pináculo que a gente vê quando a Quimera pousa, e os Troopers indo atrás. E esse episódio, nesse momento, se torna uma corrida contra o tempo, porque vai mostrando planos do Tron, né? Mostra cortes do Tron ali, estão no tempo, o carregamento tá concluído, o olho de Sion tá quase acoplado e tudo mais, e os nossos personagens correndo pra chegar lá. Minha maior decepção nesse episódio foi o Enoch, porque eu achava que ele ia ser monstruoso, ia ser um cara muito brabo, só que ele só fica indo ali
para um lado e para o outro recebendo ordens do Tron e passando essas ordens. Então eu fiquei muito decepcionado, porque ele tem um visual muito incrível. Inclusive eu quero um action figure ou um Funko Pop dele, porque ele é muito maneiro mesmo. Mas, infelizmente, ele não teve tanta relevância assim. E por falar em Tron, é interessante a gente ver quando ele fica frustrado, né? Que ele fica muito puto ali em algum momento, que é dito pra ele que a Ahsoka e o pessoal ali passaram pelas forças, né? Pelas forças que estavam fazendo conflito a eles, os Troopers. E aí ele respira assim fundo, se controla e fala, mande mais e tudo mais, faz tal coisa. E aí, a gente tem os Death Troopers. Lembra daqueles Troopers super incríveis, que eram praticamente imbatíveis, que usavam armadura preta que aparecem lá em Rogue One, e eles também aparecem em Rebels? A gente tem eles aparecendo de novo, e cara, eu fiquei um pouco em dúvida, porque no cânone a gente tinha dúvida se eles eram ou não, de certa forma, reanimados, né, de certa forma zumbis. Porque em alguns quadrinhos mostravam eles deitados, mortos, e a carne putrificada, tipo, os dentes à mostra e tudo mais. E aqui nesse episódio, mostrou exatamente isso. A Sabine, ela quebra uma parte do capacete de um deles, e a gente tem o Death Trooper totalmente zumbificado, tentando morder ela e tudo mais, fazendo... E indo pra cima dela, tipo, zumbi mesmo. Mas assim, será que eles já eram zumbis antes no cânone, ou será que eles são reanimados pelas Irmãs da Noite também? E estão naquela, tipo, as Night Sisters quando são reanimadas, que ficam assim, tudo mais, e agem como zumbis mesmo. Eu, particularmente, acho que é um pouco das duas coisas. Eu acho interessante os Death Troopers realmente serem troopers mortos, né, batalhão de elite ali, treinado de alguma forma para resistir a tiros e tudo mais, e não morrer de nenhuma forma, porque esses Death Troopers praticamente não morrem. Então, sei lá, é interessante a gente usar isso como uma análise para ser as duas coisas. Tanto que eles só morrem quando a Sabine liga o sabre na cabeça dele, ou quando o Ezra corta a cabeça. É literalmente um bagulho de zumbi, cara. E nessa cena em que eu falei que a Sabine liga o sabre de luz, né, na cabeça dele, a Sabine usa a força. A Sabine usou a força, né? Tinha um momento aí desse episódio onde eles estavam entrando no templo, que estava sendo bombardeado, né? Tava tendo ataque orbital, e eles indo com aqueles cachorrões, a Ahsoka estende o braço, o Ezra estende o braço pra tentar abrir o portão e não adianta. E aí a Ahsoka fala, Sabine, ergue seu braço, ajuda aqui. E aí o portão abre, só que a gente não ficou claro pra gente se ela ajudou ou não. Mas nessa cena fica claro quando ela puxa o sabre de luz, no maior estilo ali Luke Skywalker tentando puxar quando ele tá preso de ponta cabeça ali na toca do Wampa. Puxa, acende o sabre e sim, é confirmado que a Sabine tem acesso à força. Eu particularmente não sei se eu gosto dessa ideia, né, porque ela viveu muito tempo com Kanan ali, e ele nunca sentiu nada, porém, acontece, gente, a gente tem que estar aberto a coisas novas, por mais que a gente não goste, Star Wars é isso, entra e sai coisa nova a todo momento da saga. Então é isso, aconteceu, não tem nada que a gente possa fazer, a gente só tem que torcer para ser melhor explorado agora. E tem a revanche da Ahsoka e da magistrada, da Morgan. No episódio onde a Ahsoka aparece, né, querendo saber informações do Tron, que tem até aquela luta com a lança de Beskar, e agora tem a revanche da magistrada e da Ahsoka, com a magistrada overpower ali, né, bem poderosa, e usando a lâmina de Talzin. E elas lutam, é uma luta muito maneira, a Ahsoka toma uma canseira da magistrada, viu, é uma luta bem interessante. Ela usa a espada como se fosse uma espada árabe, né, porque ela tem um formato de uma espada árabe. E é muito interessante esse conflito, e acontece uma coisa que me corta muito o coração. O sabre da Ahsoka. Ela corta o sabre da Ahsoka, eu fiquei muito triste, cara, eu não acredito, perdemos um sabre. A Ahsoka só tem um sabre agora. Ai, cara, que tristeza. A gente não sabe se dá pra reformar ele ou não, né? Porque a Ahsoka, enfim, eu vou chegar nessa parte ainda, mas talvez dê. Então ainda há esperança. Enquanto tá acontecendo essa luta da magistrada com a Ahsoka, a Sabine e o Ezra chegam lá no hangar da Quimera, porém ela já tá subindo. O Ezra vai pular e a Sabine empurra ele usando a força pra dar uma força a mais, sabe? Pra ele poder chegar no hangar. E ele chega. Porém, ele chama a Sabine, ela olha pra trás, vê que a Ahsoka tá tomando um sacode da Morgan e ela fica. A Sabine decide ficar pro Ezra poder sair e ela vai ajudar a sua mestra, né? Ela vai ajudar a Ahsoka. E aí, nessa cena, ela luta junto com a Ahsoka contra a Morgan. A Morgan acaba sendo morta pela sua própria lâmina, o que é um pouco irônico, né? Aí elas têm que correr agora para poder chegar a Quimera a tempo, né? O Huyang vem com a nave, elas vão
na direção da Quimera. O Ezra vai ajudando elas de dentro, né, a matar os Troopers, porém a Quimera acaba saltando. O Thrawn, ele faz um comunicado, né, ele abre um canal de comunicação com a Ahsoka, com a nave da Ahsoka, que é a nave do Huyang, na verdade. Ele conversa com ela e ele fala, olha, eu conheci seu mestre, eu conheci Anakin Skywalker, ele foi muito astuto e tudo mais, fala várias coisas sobre o Anakin. E é interessante que o Filoni é o cara do retcon, né? Ele é o cara que retcona tudo. Porém, ele lembrou desse livro e não retconou dessa vez. Então, realmente, o Thrawn conheceu o Anakin, o Filoni cravou aí pra gente que conheceu o Anakin. E ele salta, ele pula. Uma cena muito parecida com o pulo que o olho de Sion dá lá no episódio em que a Hera tá chegando e as naves vão pra trás e tudo mais. Enfim, o pior acontece, a Ahsoka e a Sabine ficam presas. Eu já tinha falado isso no vídeo preparatório, que o Thrawn ia saltar e as duas iam ficar, né? Eu achava que o Ezra ia ficar também, mas só ficaram as duas. E eu já imaginava que fosse acontecer isso, porque o Thrawn precisa voltar pra ter conflitos, né, do filme do Mandoverso, pra ter uma combinação ali do herdeiro do Império. Enfim, o Thrawn salta, vai lá pra Dathomir, ele chega lá em Dathomir, eles têm planos a fazer em Dathomir, aparentemente, né, já que ele prometeu pras Night Sisters que iriam fazer algo. Então, será que aqueles caixões são de Troopers e elas vão reviver usando uma magia da noite mais poderosa? O que será que são aqueles caixões? Porque deu um foco muito grande em todos aqueles containers que parecem caixões. E eles indo pra Dathomir reforça muito mais essa teoria, sabe? E aí o Ezra pega uma nave, se veste, né, de Trooper e vai até a Larum, né, que é a nave em que a Hera tá. E aí, é uma cena muito emocionante, cara. Eu vou te confessar que nesse episódio eu chorei bastante. Essa foi uma das cenas que eu chorei. Porque o Ezra, ele desce vestido de Trooper, com as mãos pra cima, e o Chopper vem tipo um cachorrinho. Ele reconhece, ele balança assim e vai na direção do Ezra. O Ezra faz carinho nele e tira o capacete e fala, oi, Hera, tudo bem? E a Hera, tipo, olha assim, e tem aquela cena de mãe e filho se reencontrando, sabe? Porque a Hera é a mãezona, cara. E não mostra o abraço deles, mas mostra eles chegando bem perto e aí corta pra Perídia, né? Pra mostrar a cena final da série. Primeiro, eu gostaria de dizer aqui que a gente debatendo, né, no último vídeo de expectativas, acabou que a gente acertou muita coisa, né? Então a gente acertou que o Baylan provavelmente seria muito importante e que não iria morrer. A gente errou que a Shin iria se unir, a Ahsoka e o pessoal ali, né, da Fantasma, a família de Rebels. E a gente acertou que o Thrawn iria saltar e que todo mundo ia ficar pra trás. Então a gente teve um bom saldo ali de acertos. Eu errei achando que o Ezra ia morrer ou ia trair, mas aconteceu algo parecido, né? Porque ele foi embora sozinho e as outras acabaram ficando. Então eu imaginava que ele ia embora e elas iam ficar e, tipo, só errei o contexto, ele não traiu ninguém. Ele tentou puxar elas, mas a nave saltou antes. E, pra encerrar a série, acontece a cena que me fez cair em lágrimas, né? Tem uma cena em que a Sabine tá olhando pro horizonte e ela sente algo, ela fala, poxa, tem alguma coisa aqui, mas é uma presença forte, mas eu não sei o que é. Pode ser só as sombras e as luzes das estrelas. E vai embora. E a Ahsoka olha assim, ela fica olhando pro horizonte, dá um sorriso e fala, pode ser. E depois sai. E a gente vê, cara, a gente vê o Force Ghost do Anakin, né? A gente vê o Anakin ali, olhando pela Ahsoka com uma cara serena, por ela ter conseguido evoluir, né? Ter se mostrado uma excelente aprendiz, mas triste por ela ter ficado. E com essa cena, a série da Ahsoka se encerra, né? A Ahsoka e a Sabine ficaram ali com as Tortuguitas, a gente espera que elas consigam voltar para a Galáxia Padrão, e o Anakin olhando para sua aprendiz mais uma vez, de longe, né? Como ele sempre fez. Quando ela foi embora do templo, ele olhou para ela de longe. Quando o Vader encontrou ela, ele olhou para ela de longe. Quando ele encontrou ela no Mundo Entre Mundos, ele olhou para ela de longe e agora também. E é muito bom ver o Anakin de volta. E esse ciclo se encerrou. E agora é esperar, porque essa série abriu caminho para muita coisa, abriu muitas portas. E cara, como é bom ser fã de Star Wars. Bom,
Se vocês gostaram desse vídeo, gostaram de todas as análises que tiveram de Ahsoka aqui, gostaram do episódio, comenta aí embaixo. Eu quero saber as suas impressões sobre esse último episódio, sobre a série toda no geral. Eu vou lançar um vídeo na sexta-feira falando sobre o meu saldo de toda a série, porém eu quero saber do seu saldo, então comenta aí, tá? Então é isso. Muito obrigado por terem ficado comigo até o fim desse vídeo, que a First Check com vocês, valeu, falou e tchau. Até o próximo vídeo.